Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Varejão, Brisa Angélica. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou paulista do interior, terceira filha de uma família escoteira. Eu fui lobinha escoteira, guia e pioneira. Aos 14 anos, a minha família escolheu adotar mais 2 filhos, mais 2 irmãos, para mim. E foi a minha primeira experiência de maternagem. Na escola, eu convivia com 2 grandes amigos que eu tenho contato até hoje, com deficiências, um com distrofia muscular, o outro com deficiência visual. E eu me sentia a Melipolã dos dois. Eu andava com os dois próximos de mim, descrevia tudo o que estava acontecendo e procurava fazer adaptações para eles poderem acompanhar as aulas. Então eu resolvi fazer vestibular para terapia ocupacional, que é uma profissão irmã da fisioterapia que trabalha com reabilitação e adaptação para várias realidades de inclusão. Nesse campo, eu prestei vestibular em várias universidades do país e passei na Universidade Federal do Paraná. Em Curitiba, aqui no caso, eu vim morar e fiquei por 14 anos. No início, morei 4 anos numa residência estudantil. Eu brinco que eu fui presidente da República. E aí depois eu fui morar com meu irmão e logo depois eu me casei e tive o meu primeiro filho depois de formado, o Otto. Passei num concurso público em João Pessoa. Então fomos os 3 para João Pessoa e eu brinco que eu fui para João Pessoa e voltei com o João em Pessoa, que foi lá em João Pessoa que eu gestei o João. Só que naquela época o pai dos meninos, meu companheiro da época, não se adaptou ao clima e eu escolhi voltar para Curitiba com todos. E quando eu voltei para Curitiba, eu não me senti no meu lugar. Algo aconteceu ali que eu não entendi dentro da minha biografia, dentro da minha constelação, que me fez me sentir deslocada e eu só conseguia chorar. Comecei a emagrecer, fiquei 15 quilos mais magra, até que eu escolhi atender o pedido do meu coração e voltei para o Nordeste. Passei numa prova de extensão universitária no Instituto Federal de Pernambuco e fui para o Nordeste. Nisso eu já tinha feito a pós-graduação em neurociências na PUC do Paraná e também já tinha recebido uma proeficiência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional como especialistas em contextos sociais pelo trabalho que eu desenvolvo com comunidades. Então, os meus filhos ficaram em Curitiba, a contragosto meu, e eu fiquei durante 2 anos visitando eles todos os meses, passava 10 dias em Curitiba e o restante em Recife. E depois que entrou a pandemia, a gente começou a se ver em períodos mais longos, em temporadas maiores. Após 1 ano morando em Recife, eu escolho trazer para o mundo, numa fecundação consciente, Brisa Helena, que é a minha princesinha, e então viver a maternagem a partir de um outro prisma, o que também trouxe um brilho muito lindo para Otto e João, que viveram essa gestação, esse parto de uma maneira muito profunda junto comigo e que tem uma relação muito linda entre eles hoje em dia. Então, minha experiência com maternagem começa com os meus irmãos, que foram adotados, depois numa comunidade que eu desenvolvi trabalho durante muitos anos. Uma menina de 7 anos, a Gi, começou a me chamar de mãe. Eu tomei para mim esse lugar antes mesmo de ser mãe. E depois, sendo mãe do Otto, do João, de Brisinha. Então, antes de eu me mudar para Recife, 2 anos antes, eu fiz a minha jornada biográfica e percebi que eu tinha muitas questões, muitos espelhamentos para serem vistos e aquilo abriu muito o meu campo de visão sobre a minha biografia. Foi quando eu estava fazendo a minha mudança para Recife que eu fiz a minha formação em constelações sistêmicas com o professor Peter Yetsuko Spelter, que são os fundadores da editora Atman, são os tradutores do Bert Hellinger. Então, pude compreender o que estava acontecendo comigo. A minha formação foi para eu entender o meu processo e também para eu encontrar o meu lugar. E desde aí, eu constelo vidas, constelo histórias e ajudo pessoas a encontrarem o seu lugar. E eu quero expor para vocês aqui
uma história, uma biografia da Deva, que é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de acompanhar há algum tempo e que já foi beneficiada também a partir do momento que ela pôde olhar para a sua biografia. É a memória forte que eu tenho de meio que já cuidar agora das minhas irmãs, porque minha mãe realmente teve que pegar o caminho dela. Eu sinto que uma criança que sofre abuso, ela dá sinais. Uma menina que trabalhava desde os 13 anos, 18 anos, era uma coisa assim, puta, tô livre, né? Mas aí me deu esse vazio, assim, eu mergulhei. E nesse momento, eu entrei, assim, profundo no uso de álcool e drogas, assim, desejei ir embora mesmo. Eu queria só apagar aquela dor que eu sentia dentro do meu coração. Mas, tô aqui. Olá, eu sou Sajni, sou terapeuta e Teta Healer e vim aqui hoje falar um pouco sobre o trabalho da Brisa na Jornada dos Setênios. Eu pude realizar esse trabalho, um exercício sistêmico ampliado e dedicado, em que eu pude ressignificar partes dessa minha biografia e tomá-la para dentro de mim. Brisa, de uma forma muito leve e muito assertiva no campo em que ela cria e testemunha, pôde me ajudar a olhar um pouco mais para que essa que nasceu da minha Ana e recebeu a Sajni pôde direcionar seus esforços e também trilhar formas mais assertivas do seu próprio propósito. Dizer que quando a gente ama a nossa própria biografia, quando podemos estar num espaço seguro de compartilhar nossas memórias, segredos que estão guardados, as 7 chaves do subconsciente, pode chegar de uma forma muito amorosa e acolhida. Jornada dos Setênios, para mim, é um mergulho e uma autocartografia. Espero que para você também seja um presente. São biografias assim, como da Deva, como a minha, como de várias pessoas, como de todos nós que têm questões a serem olhadas, tem os espelhamentos, tem as fases, os setênios, que quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue entender o nosso processo. O nosso passado deixa de ter eventos que são guardados as 7 chaves e a gente passa a ter essas chaves para abrir esses segredos, esses códigos e entender por que a gente viveu tudo isso, o que diz respeito à nossa ancestralidade, o que diz respeito à nossa própria biografia que está sendo espelhada agora, né? Então, o que diz respeito à nossa infância, que está sendo espelhado na idade adulta. E por isso que a jornada biográfica também só é possível ser feita com pessoas maiores de 28 anos, que já viveram 4 setênios completos. Os setênios são grupos de 7 anos que faz com que a gente compreenda um ciclo de histórias que a nossa memória celular renova a cada 7 anos. Então, o convite que eu faço aqui é para você se olhar, você se amar, amar a sua biografia, olhar a sua história e compreender sem culpa, sem julgamento, por que você viveu tudo que viveu e como que você pode se preparar para o que você vai viver no futuro. Então, é um convite para a gente estar em paz com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. A partir do meu presente, eu olho para o meu passado e consigo saber por que eu estou aqui hoje e para onde eu estou indo, qual é a minha direção. A jornada biográfica, ela é composta de 12 encontros quinzenais que acontecem em 3 momentos, cada encontro. Um primeiro momento que é a entrega de conteúdo sobre aquele setênio, aquela fase da vida. Um segundo momento que é o teu momento com a tua vida, onde você vai preencher o teu diagrama e se você quiser, você não precisa expor nada para ninguém, você vai estar descobrindo os seus códigos biográficos. E o terceiro momento de cada encontro, que é a constelação daquele período, daquele setênio, daquela fase da vida. Nós vamos olhar desde a fecundação, gestação e parto, primeiro setênio de 0 a 7 anos, segundo setênio de 7 a 14 anos, terceiro setênio de 14 a 21, quarto setênio de 21 a 28, quinto setênio de 28 a 35 e assim por diante, até os anos da graça. Ou seja, nós vamos olhar e constelar
até a idade que a gente ainda não teve, mas podendo já observar quais são os espelhamentos que nos esperam e o que a gente pode trazer de perspectiva para um futuro. E vocês podem estar se perguntando agora, mas como que ficaram seus filhos nessa história toda, Brisa? E então eu vou dizer, os meus filhos podem responder por eles. Olha ali, Brisa. Eu aceitou você como mãe. Eu aceito vocês como meus filhos. Eu amo vocês, assim como vocês são.